Tá rolando uma festa no Brasil. Sabe qual que é a festa? É a festa do streaming. O streaming que produz, que exibe, que distribui, mas será que ele é regulamentado? Será que ele é cobrado a gerar empregos, a pagar impostos, da mesma forma que as empresas faziam antes da era do streaming? Essa discussão é muito importante para o Brasil de hoje. Por quê? Antes do advento do streaming, ou seja, do ano de 2014 para trás, mais ou menos, você tinha ainda a clássica briga, a clássica disputa de quem paga mais imposto, de quem tem mais ônus. Os produtores audiovisuais, as empresas que produziam, por exemplo, os filmes e as séries de TV, os distribuidores, que também injetavam grana na distribuição e também na promoção de marketing das obras, e a rede exibidora, que em geral fica com metade do valor arrecadado nas salas de cinema, mas é aqui quem corre todo o risco se escolher errado os filmes. Sempre houve uma briga entre esses lados, sempre houve quem achasse que os âmbitos do governo federal, estadual, municipal sobretaxava, onerava mais um dos lados. Sempre houve uma discussão de que o governo federal, estadual, mas principalmente o governo federal por meio da Ancine, subsidiava e incentivava mais, por exemplo, os produtores por meio dos editais, como a Lei Rouanet, e menos, por exemplo, a cadeia exibidora. E também sempre houve uma discussão na época com relação às distribuidoras, que são majoritariamente estrangeiras, ainda que haja algumas brasileiras, mas sem chegar perto do poder de fogo das que vêm de fora. Essas distribuidoras estrangeiras são, na verdade, as produtoras de Hollywood, a Warner, a Fox, a Paramount, e elas têm que distribuir aqui no Brasil os produtos que vêm de fora, de Los Angeles, e os produtos brasileiros. Sempre houve uma discussão de será que as distribuidoras estrangeiras davam igual tratamento, igual peso, igual investimento aos produtos nacionais? E aí veio o streaming. O streaming já era uma beleza você imaginar que você tem um catálogo que você pode ver a qualquer momento na sua casa e sem intervalo comercial, e sem deslocamento. Com a pandemia, o streaming explode no Brasil e no mundo. Agora pare para pensar. O streaming começou ontem, praticamente, na história do audiovisual aqui no Brasil. Produtor, distribuidor e exibidor são cadeias que existem há mais de 130 anos. Será que o streaming está sendo regulamentado com a mesma justiça que foram regulamentadas as salas de cinema, o mercado distribuidor e os produtores? Bem, para quem é muito novo aqui, não deve lembrar de que houve tentativas aqui no Brasil de regulamentar, para começar, a TV aberta. Iniciativas como a fatídica Ancinave, Agência Nacional do Audiovisual, lá alguns anos atrás, quase mais de década na verdade, e que foi barrado porque a televisão aberta não queria ser regulada. Ela queria ter a liberdade de produzir e colocar no ar aquilo que lhe interessava. Veja, isso com as emissoras aqui do Brasil, que são concessões públicas. E o streaming? Por mais que você tenha plataformas de streaming no Brasil, como por exemplo as plataformas de filmes de arte e principalmente a Globoplay, que pega todo o acervo da emissora e também o acervo de filmes, as grandes plataformas de streaming, aquelas que têm realmente grande poder, são todas concentradas em um país, os Estados Unidos. HBO Max, Paramount, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, entre tantos outros aí. Essas empresas de streaming é evidente que arrecadam lucros e levam essa arrecadação de lucros para os seus países de origem. É claro que elas também investem no país.
O que eu estou trazendo aqui nesse episódio são mais perguntas do que respostas para você. Espero que você não se irrite. Eu leio muito sobre esse assunto, eu pesquiso esse assunto, não só no meu doutorado, mas para a vida. E são questionamentos que vêm o tempo inteiro. Por exemplo, será que as plataformas de streaming são obrigadas a gerar conteúdo nacional da mesma forma como, por exemplo, a lei da TV paga, que foi instituída no Brasil há mais ou menos 10 anos, obrigava 3 horas de produção inédita brasileira não jornalística por semana, que parece pouco, mas é muito para cada semana, para cada canal? Será que existe essa obrigatoriedade? Existem iniciativas de governos federais do Brasil, de qualquer espectro político, de criar mais taxas em cima do streaming. Por exemplo, iniciativas como de deputados como Felipe Barros, que quer sobretaxar para investir na infraestrutura da internet do país, na educação, etc. Ocorre que toda vez que o governo federal brasileiro tentou criar algum sistema de cota, alguma forma de sobretaxar, alguma proteção à produção nacional e mais, alguma estímulo à produção de obras nacionais pelas empresas estrangeiras, ela sofreu grande pressão, o governo federal de qualquer espectro político sofreu grande pressão dessas empresas, né? Por exemplo, representadas na época dos estúdios de Hollywood pela MPA, Motion Picture Association, que se juntavam, por exemplo, a outras empresas, como as emissoras de TV aberta, para fazer lobby, por exemplo, contra regulamentações do audiovisual mais amplo do que apenas do cinema. Então, o que eu estou questionando aqui será que nos próximos anos nós vamos ver mais oportunidades de geração de emprego no audiovisual brasileiro com estas plataformas de streaming, comparado com a época em que as produções iam para salas de cinema e depois para televisão, distribuídas, mesmo assim, pelas distribuidoras de Hollywood? Será que as taxas estão sendo equânimes? Será que essas plataformas de streaming elas vão circular essa produção nacional também para o mercado exterior? Que, na verdade, essa é uma das grandes esperanças do que o streaming pode fazer, levar a nossa obra audiovisual, a nossa obra artística para o mundo afora. Ou será que vai haver mais uma vez, assim como em vários outros campos do capitalismo, em que o capitalismo age, uma concentração cada vez maior? Ou será que vai, mais uma vez, haver uma quantidade enorme de egressos das faculdades de audiovisual do país e de comunicação que querem trabalhar com audiovisual e todas as propostas são afuniladas em pouquíssimas empresas estrangeiras? Parece uma coisa distópica de ficção científica, essa ideia de uma multidão de pessoas disputando migalhas de poucos grandes conglomerados. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas é algo que a gente deve pensar. E qual é a solução? Bem, a solução aqui tem duas. E para mim, só existem essas duas. Primeiro é o hábito. Se o brasileiro não tiver o hábito, não mantiver o hábito de consumir o seu próprio produto, os seus próprios filmes, as suas próprias séries, suas próprias telenovelas, isso vai morrer. Se não há demanda de consumo, não há produção. E não há governo que vai estimular isso. Então, o hábito, que é uma coisa que, aliás, vem muito arraigado, é muito estudado por sociólogos como, por exemplo, o Pierre Bourdieu, que é um cara que eu estudo há muitos anos, é algo fundamental em tudo, todas as nossas características culturais de consumo. Mas a segunda coisa nós precisamos eleger líderes, nós precisamos eleger e forçar que o Congresso Nacional coloque isso em pauta. Nós passamos por uma pandemia em que a cultura foi o que menos se valorizou, foi o que menos foi o foco de preocupação do governo federal. Quando isso tudo passa, é importante voltar a colocar em pauta a questão da regulamentação do streaming no Brasil. Ah, mas isso vai deixar mais caro. Vamos olhar um pouquinho para a história para ver se a regulamentação tem como única consequência negativa deixar o produto mais caro para o consumidor final. Ou isso é papo de alguém que está com interesse específico ali.
né? Então, a gente precisa estimular que os nossos líderes, eles realmente analisem com especialistas o impacto que tem a desregulamentação ou a não regulamentação. Porque o impacto, gente, é visto a médio e longo prazo, quando lá na frente o Brasil pode se tornar um país, como muitos no mundo, em que não há produção audiovisual de peso, não há uma cultura sendo transmitida por meio de filmes, de séries, de telenovelas. E para mim tem uma coisa, quando um país não mostra a sua cara por meio de produtos audiovisuais, esse país é muito menor e talvez ele nem exista no âmbito das relações internacionais. Quando um país não tem capacidade de se mostrar nas suas produções audiovisuais no século XXI, esse país tem muito menos relevância nas relações internacionais. Produtos audiovisuais, cultura audiovisual, não é apenas entretenimento, é um modo de identificação da cultura de um país. E isso é muito importante para a nossa identidade, para o nosso futuro. Isso sem falar dos empregos que todo mundo quer. Gostou? O que você acha dessa discussão? Coloque aqui seus comentários. Quero ouvir especialistas também, quero ver algumas opiniões sobre a regulamentação. Se inscreva no canal, aperte o sininho e até o próximo episódio.